o governo, uma notícia muito importante, né? Eu trouxe essa notícia em primeira mão, o governo endurece completamente o tratamento penal para faccionados, membros de organizações criminosas e bandidos de alta periculosidade, né? O sistema prisional mineiro vai passar, pelo menos essa é a promessa, com essa resolução da Sejusp, por uma revolução, né? Os camaradas, o preso faccionado, ele vai sentir, né, um endurecimento. O que vai mudar principalmente, né? Questão de visita, questão de alimentação. Nós vamos fazer uma cobertura completa agora para você e vamos destrinchar tudo, para você entender tudo. Porque a gente vai ser, é muito importante que a sociedade esteja atenta, porque isso vai mudar, né? Tudo aquilo que a gente vê no sistema penitenciário federal, a proposta é trazer também para Minas, para presos faccionados e de alta periculosidade. O Rafael acompanhou, né, a cobertura, a coletiva de imprensa que teve agora há pouco, vai trazer um panorama e depois eu vou destrinchando com vocês, vamos acompanhar. A medida vai endurecer o combate ao crime organizado dentro dos presídios. Uma nova resolução estabelece regras mais rígidas para presos ligados a facções criminosas. A proposta inclui bloqueadores de celular, reconhecimento facial, monitoramento por câmeras e visitas exclusivamente virtuais ou em parlatórios, todas elas supervisionadas. Até mesmo a entrada de alimentos por familiares será proibida. Os detentos passarão a ter uma alimentação extra fornecida pelo Estado. 6 unidades prisionais serão adaptadas para esse perfil, incluindo a penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas, que já começou a operar como projeto piloto. O prazo para a implementação nas demais unidades prisionais é de 180 dias. É isso, gente. Então, nós estamos passando, e é importante que a sociedade mineira inteira esteja atenta a esse momento, porque pode ser que o crime possa querer dar um ataque. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque o que vai mudar? Eu acompanhei bem, destrinchei bem, li essa resolução umas 2, 3 vezes para poder explicar para vocês muito bem explicadinho, né? O que está acontecendo e o que vai acontecer no sistema prisional mineiro. Então, a partir desse momento, alô, alô, Minas Gerais! Alô, alô, Minas Gerais, todo o estado de Minas Gerais, Triângulo, sul de Minas, até porque essa resolução são para presídios, nível de segurança 4 e 5. Segurança 4 são presídios de alto nível de segurança. Aí nós temos PPP em Ribeirão das Neves, Jaci em Uberlândia, o presídio de Muriaé, que é para faccionados do Comando Vermelho, o presídio Pará de Minas, Pio Canedo, para faccionados do PCC, o primeiro comando da capital, o presídio de Três Corações, que é mais para o terceiro comando puro, né? Então todos esses presídios vão passar por uma mudança estrutural. O preso faccionado de alta periculosidade, a partir, né, de quando essa resolução entrar em prática, ele não vai ter visita íntima mais. Acabou o Love Love. Acabou. Visita agora de parente vai ser no parlatório, que é igual aqueles filmes americanos, com vidro. Sabe o vidro? O preso de um lado, o parente do outro, interfone. Tudo gravado em áudio e vídeo. Alimentação. Hoje, no sistema prisional mineiro, tem um famoso kit que o parente leva para o preso. O que é o kit? Um biscoito recheado, um chocolatinho, né? Um achocolatado, um Toddy, um Nescau, tudo isso põe no kit e leva para o preso. A partir dessa resolução, o faccionado, o preso de alta periculosidade, é só alimentação da cadeia e nada mais. Serão 5 refeições por dia e só isso, né? Assim, não vai ter chocolate, não vai ter biscoito, não vai ter nada disso. É na pedra, como eles falam. Comida sim, ninguém vai passar fome não, tá, gente? Comida e água, mas sem esse, entre aspas, luxo que era levado pelos parentes, esse mimo. Visita com o advogado. Advogado vai ter que deixar tudo na porta do presídio. Celular, relógio, porque hoje tem os smartwatches, né? Que dá para falar. Papel, caneta. Na hora que chegar no parlatório, o policial penal vai dar um papel e uma caneta. E ele não vai poder escrever e mostrar no vidro, não. Ó, quebrada tá, o bicho tá pegando. É só conversa verbal e aí o papel para ele anotar qualquer coisa que tiver que anotar.
tudo monitorado pelos policiais penais e sendo passível de ser filmado se tiver autorização judicial. O pátio dos presídios, né, a área interna, a área de coletiva, né, pátio, não sei o quê, câmeras com áudio e vídeo, tudo filmado e monitorado. Então tudo isso vai ser, né, tudo isso vai ser aplicado, vai ter um processo, um tempo de 180 dias para equipar as penitenciárias com parlatório, tudo certinho, para que isso seja aplicado na prática. Mas o preso faccionado de organizações criminosas de alta periculosidade, o bicho vai pegar. E lembrando também que temos a penitenciária de Francisco Sá, né, no norte de Minas. Então o Rogério Greco, que foi o autor dessa portaria, acertou, ao meu entender, no meu entendimento aqui, acertou, porque é necessário esse endurecimento para que as facções sintam o peso, né? Sintam o peso aqui em Minas Gerais. Então vamos ouvir uma parte da fala do secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, que fala sobre essa situação desse combate às facções. Já tem mais de 20 anos que as facções começaram a se instalar aqui em Minas Gerais, como no Brasil como um todo. Então, o grande problema, eu acho que não só de Minas, mas do Brasil de uma forma geral, porque a gente olhava para o Rio de Janeiro sempre dizendo que as facções eram coisa de carioca. E elas se estenderam, elas foram se espalhadas pelo país inteiro por conta dessa negligência dos estados em ter esse olhar mais detido para aquilo que acontecia no Rio. Então, hoje, aquilo que era uma facção regional, uma facção local, ela se transformou numa facção, hoje, numa organização de natureza transnacional. Então, o PCC, por exemplo, hoje não pode nem mais ser considerado como uma organização, como uma facção criminosa. O PCC é caracteristicamente uma organização de natureza mafiosa. É completamente diferente, até a própria estrutura do PCC. Ouvimos aí o secretário Rogério Greco falando o que eu falo aqui desde o início do Alterosa Alerta. As facções sempre existiram em Minas Gerais, claro, mas agora, desde a DPF lá no Rio de Janeiro, um novo cenário da segurança pública, as facções vêm crescendo e tentam impor aqui o domínio de território, que graças a Deus ainda não existe. Vamos ouvir mais um trecho do secretário falando sobre essas medidas adotadas agora, esse endurecimento das regras para os detentos faccionados. Essa restrição, primeiro, ela só é dirigida aos presos considerados como faccionados. Nesse universo, que eu estou dizendo que é menos de 5% da nossa população prisional. Então é um universo muito pequeno. Para os outros presos, a situação continua a mesma, não vai se modificar em absolutamente nada. Então qual é a grande diferença? Primeiro, o monitoramento. Nós precisamos disso. A gente sabe que muita gente, a gente tem um caso clássico aqui, que é o caso do Bozó, que ele estava no Sistema Prisional do Rio de Janeiro controlando o crime organizado lá de dentro. Então ele foi transferido inicialmente para cá, para Francisco Sá, depois para a PPP e agora está no sistema federal. Ou seja, o que a gente não quer e vai realmente impedir é que o faccionado dentro do sistema prisional ele continue controlando o crime organizado. A ideia é só essa. A ideia é essa, né? Que cadeia não seja, prisão não seja um escritório do crime, que é o que acontece muitas vezes hoje. Então, além dessas medidas, também vai ter bloqueador de sinal. O secretário tem todo o meu apoio, né? Acho que sim. Eu sei que o AB vai reclamar, a turma vai chiar, mas, ninguém falou de tortura, ninguém falou de passar fome, ninguém falou de esculacho. É prisão. O cara é bichão, pô. Foi bichão para entrar no crime, para entrar na facção. Tem que cumprir a pena dele. Ninguém está falando de maus tratos, é só endurecimento. Seguir a pena, né? Na verdade é isso, seguir a pena proposta. Vamos ouvir também o chefe do DPEM, o Departamento Penitenciário, Leonardo Badaró, que fala um pouco mais sobre essa resolução também. Elas serão estruturadas de modo aí a gente ter um monitoramento integral das comunicações, a utilização obrigatória de tecnologias, de meios tecnológicos e também de inteligência. Então a gente terá uma inteligência mais aplicável nessas unidades com mecanismos de ponta, vídeo monitoramento ampliado em áreas estratégicas, então é todo um acompanhamento com sistemas de câmeras, tanto na área interna quanto na área externa, inclusive com reconhecimento facial e leitura de placas, tá? Restrição de entrada de itens externos, então são uns temas que com certeza serão abordados aí como sensíveis, né? Alimentação e utilização de itens pessoal por conta do Estado, então toda a alimentação, toda a parte de itens de vestuário, de higiene e alimentação será fornecida pelo Estado de forma integral.
visitas, interações também controladas e gravadas, controle também das interações presenciais, então monitoramento contínuo ali das galerias, dos pátios, dos acessos das unidades, regras específicas para atendimento jurídico também, que é um dos pilares também que está sendo abordado, obviamente obedecendo todos os parâmetros legais, né, que já facultam ao profissional da advocacia esse serviço a ser prestado, e essa aplicação ela vai ser de acordo com o nível de complexidade e de acordo com a estruturação dessas unidades profissionais para funcionarem para essa finalidade. Ouvimos então o Leonardo Badaró, chefe do DEPEN, Departamento Penitenciário de Minas Gerais. É isso, gente. Vai ter um tempo, né, para adaptação, fazer os parlatórios, tudo certinho. Mas o camarada, ele tem que sentir na pele o peso dos seus atos, né? O peso das suas escolhas. O camarada que entra no crime organizado numa facção, né, que levanta a bandeira de uma facção, ele está sujeito ao tudo ou nada. Então, quando a casa cai, ele tem que sentir, né, o peso das suas escolhas lá atrás. Como eu disse, não tem tortura, não tem esculacho, nada disso. É refeição. Esperamos que a refeição, né? Ninguém está falando de comida azeda, mas é a refeição proposta pelo sistema penitenciário. Né? A comida que é proposta, água, acabou o biscoitinho, acabou o chocolatinho, né? Acabou salaminho, sem love, sem visita íntima, vai ver a família, mas no vidro, né? Igual um filme americano, e visita com o advogado também, tudo monitorado, para que o advogado não vire um pombo correio do crime, que muitas vezes acontece, não vamos ficar com hipocrisia. Então, no papel, apoiado 110%. Agora tem que ver como é que vai ser a prática, né? A gente vai acompanhando essa história. É isso, meus amigos. Olha,